aqui vamos retomar a figura de Pitágoras, que neste caso, não como Ulisses, digamos, enfim, Orfeu Dionisos, nesse caso, Pitágoras é uma pessoa real que tem biografia muito escura em grande parte, mas sabemos que Pitágoras não é um mito, ou no sentido religioso dos gregos. Pitágoras é um sábio grego do século V a.C., ele nasceu 570 a.C. e morreu 490 a.C., isto é, Platão nasceu 50 anos depois da sua morte. São duas gerações de diferença, esses são os chamados pré-socráticos. Sócrates é o mestre de Platão, mas na realidade, enfim, talvez Arquitas é o mestre de Platão, mas não sabemos. De fato, são duas gerações que separam. O último dos pré-socráticos, os mais antigos são do século VIII. Pitágoras, esse sábio, ele cria uma escola que na realidade é a escola órfica, uma escola de pensamento, uma forma de expressar a sabedoria tradicional antiga que era muito similar ao orfismo que já existia no século VI a.C. Pensemos Pitágoras, o nome de Pitágoras, Pitagoré, Pítia, a serpente Pitón. Pítia era o oráculo de Delfos, o oráculo apolíneo, que já existia no século VIII a.C. E a fonte de Castália, que tem uma fonte, não sei se agora está seca, mas tinha várias fontes, e essa tradição oracular, como em Delfos, a Pítia era uma mulher que entrava em transe. Mas ela não era uma canalizadora, no sentido de hoje tem canalizadoras que canalizam São Germain, São Antônio, São José, ou não sei, enfim, é outra coisa. Porque a canalização vem de embaixo, vem do fundamento e se expressa em palavras na Pítia, que é muito diferente. Por isso, é uma serpente Pitón. Então, vemos a alusão, por exemplo, pode pensar numa analogia, na Kundalini, é uma forma de falar o mesmo dos hindus. Uma serpente, a Kundalini. Essa serpente está em nós. Então, ela recebe a inspiração e fala de forma críptica, o oráculo falou. Então, Pitagoré significa o discurso, palavras pronunciadas pela Pítia. Esse é o nome de Pitágoras, que ele escolheu, talvez. Ou seus pais puseram esse nome para ele, não sabemos. A sua palavra era a verdade, como a Bíblia é a verdade, ou os Upanishads são a verdade. A tradição original sempre é oral. A Ilíada, a Odisseia eram poemas hexâmetros orais e se recitavam oralmente, não se escrevia. Os Vedas igual, era tradição oral, se escreveu depois. Cristo não escreveu nada. O Corão não foi escrito por Mohammed. Ele ensinava oralmente, transmitia oralmente a sabedoria. Como Cristo não ensinou, não escreveu nada, foram seus discípulos. Isso se dá em todas as tradições. Os livros revelados são o fruto dos ensinamentos orais, da Torá, do Corão, do Tao Te Ching, dos Upanishads, dos Vedas, e sempre dos Evangelhos, sempre assim. Então, nem se podia, digamos, pronunciar seu nome. Então, ele se dirigiam a ele dizendo autozefá. Ele falou, não Pitágoras falou. Ele falou, autozefá. Isso é a verdade, é o oráculo. Autozefá é o Magister Dix? Autozefá, sim.
Dixit, sim, Dixit. Autos, ele e falar. Falou. E, bom, lá se, onde canalizava, digamos, digo canalizava para entender, porque não era uma canalização digamos, de natureza espírita, que eu creio que é normalmente as canalizações que me contam aqui no Brasil e na Espanha também. Canalizam São Germain. Primeiro, eu não sei se São Germain era um filho de Deus, então não sei. Mas o que recebe quando você está inspirado, está captando o que está no ar é uma mistura absoluta. Isso não digo eu, é a tradição. Os ocultistas franceses, muito expertos da Belle Époque, 1880, 1900, sabiam muito bem que tudo isso, cuidado, porque a mistura no mundo sublunar é a mesma que em mim. O puro e o impuro estão misturados inextricavelmente. E, além de tudo, os espíritos são histriônicos. Esta é uma tradição, um conhecimento que vem da antiguidade. Se você invoca Isis, o primeiro que passa por aqui diz que ele é Isis. E não invento nada. É assim. Então, tem bons médiums que podem captar coisas, digamos, autênticas. Bom, a ruína da comunidade, porque Pitágoras fundou uma comunidade iniciática que era um mosteiro, de fato, onde não havia propriedade privada, como no mosteiro. Tudo é propriedade do mosteiro. Então os monges aportavam o que tinham, os membros dessa comunidade iniciática em Crotona, na Grécia, e aí se fazia a vida em comum e se recebia o ensinamento do mestre, que era um sábio vivo. Que é um privilégio ter um sábio vivo, porque imagina, Cristo faz 2000 anos, enfim. Aí temos Louis Catillon, antes tem Filaret, mas não, são poucos, não é todos os 20 anos que aparece um sábio. Santidade, sim, é mais comum. Então, essa comunidade, dirigida por Pitágoras, teve um problema muito importante quando começou a entrar na política da cidade. Imediatamente, a política comeu eles e terminaram destruindo o mosteiro, a comunidade, e assassinando muitos dos seus membros. Pitágoras teve que sair, fugir. No ano 508 aconteceu isso. Aqui tem história, nesse caso tem história. Então, Pitágoras fugiu para Metoponto e morreu lá no ano 490 a.C. Isto é, final do século V a.C. Até aqui, digamos, tinha tudo o que vai seguir é o que explicaram os discípulos de Pitágoras, porque Pitágoras não escreveu, ainda que dizem, sim, escreveu um livro, mas se perdeu, que é o Discurso Sagrado. Mas nem os neopitagóricos, discípulos mais próximos como Filolau, puderam citar nenhum fragmento desse texto. Mas sim, daí, desse discurso sagrado, saiu os versos de ouro de Pitágoras, que não são escritos por Pitágoras, que não escreveu nada. São seus discípulos, com ensinamentos de Pitágoras, eles fazem um extenso poema de hexámetros, que era uma forma comum na poesia grega, na época, em hexámetros, e esses são os versos de ouro, que é um texto iniciático e que dá a forma, as pautas também morais, éticas e iniciáticas a seguir.
E tudo que as sentenças, os aforismos, tudo os ensinamentos, os graus, os 7 graus da comunidade iniciática, tudo isso os discípulos explicaram depois. Porque durante muitas décadas ninguém falou nada. Quedaram dispersos e algum como Filolau, que é muito perto cronologicamente a ele fundou também uma escola iniciática, um mosteiro, deveria ser também, mas a partir dele que começa a ser divulgado o ensinamento e as doutrinas pitagóricas. Por isso, uma coisa é Pitágoras e outra o pitagorismo. E são, na realidade, os neopitagóricos. E os neopitagóricos chegam até hoje. Até hoje. A maçonaria, que proíbe falar de política, a maçonaria tradicional, proíbe falar de política e de religião. Para quê? Para não terminar como a comunidade de Crotona, desde já a antiguidade. O grande problema dessas organizações é que querem arrumar o mundo, sem ter se arrumado a si mesmos. Que é, todos os messianismos secularizados, anarquismo, socialismo, comunismo, são messianismos sem Deus que querem construir um paraíso aqui, quando eles mesmos estão na sujeira, como todos nós. Então, se você não se purifica antes, como pode criar uma realidade pura? Mas, esse desejo interior de retornar à pureza paradisíaca e, como você não acredita que tem um Deus em você, então vamos construir fora o paraíso. E quanto mais paraíso querem construir, mais terrível é o inferno, historicamente demonstrado, claro. Então, retornando a esses princípios que divulgam os neopitagóricos, por exemplo, as matemáticas, digamos, no sentido iniciático, espiritual, hermético das matemáticas. Os números são princípios que têm um princípio qualitativo e não quantitativo somente. Por isso, o 1 é a mônada e a mônada é Deus. O 2 é a polaridade e é este mundo, branco, preto, sim, não, polaridade, opostos ou complementares, mas é este mundo. E assim, todos os números têm uma qualidade, digamos, a linguagem matemática se corresponde à linguagem metafísica. E com números se pode explicar tudo, é o que dizem os pitagóricos. E os números existem por natureza e não por convenção, como logo dirá Platão. As palavras significam por natureza e não por convenção. Não, vamos chamar de batata ou não importa, de pé esquerdo, a mesma coisa. Não? Arbitrário, como diz a linguística moderna, com Saussure e os outros. E o signo arbitrário, claro. Então, nossas línguas não significam nada, na realidade. Os primeiros que começam a destruir a língua. O TikTok não é essa destruição da gramática e tudo de internet, isso é uma consequência de Saussure e companhia. Como tudo é arbitrário, olha, a gramática é de direitas, eu ouvi falar isso. A ortografia é de direitas, é conservadora, é reaccionária, é fascista. Então, mas isso é assim. Então, a tradição diz tudo o contrário, claro. As palavras significam por natureza. Platão, ele faz todos tem um título das suas obras, uma das suas obras que se dedica a justificar por que as palavras significam por natureza. Tudo isso vem de Pitágoras, porque Pitágoras é mestre indireto de Platão. Platão divulga o pitagorismo. Com Crítias e outros. Ele divulga o pitagorismo e seu amigo e mestre Arquitas é um pitagórico. Ensinamentos e princípios. A amizade. Amizade é um termo elogiado e repetido pelos pitagóricos. A filia, a amizade. O amigo é o filos.
até Cicerone escreve um livro sobre Amicitia, de Amicitia. Um livro, o Cicerone, o filósofo latino, escreve um livro sobre a amizade, porque ele é pitagórico, claro. E Pitágoras diz que a amizade gera a virtude e gera o amor à humanidade. Então devemos cultivar a amizade, que é o contrário do ódio, enfim. Ele diz filotés e sotés. O outro é outro eu, é outro eu. O amigo, o outro amigo, o amigo é outro eu. Isto é, ele e você somos um. Ele e eu somos um. A amizade, sim, que gera o amor à humanidade é a virtude, arete, em grego, a virtude, que é um conceito espiritual e não só ético. A virtude. Toda a literatura, a religião grega exalta a arete, a virtude dos heróis. A coragem e virtude dos heróis. Uma pessoa sem virtude é uma pessoa baixa, uma pessoa miserável, porque não tem arete, não tem virtude. Em São João, por exemplo, esse canto à unidade através de filotés e sotés, o outro sou eu, e ele eu sou ele e ele é eu. São João, aí no Evangelho 15, 12 e 17, vós sois os meus amigos, e todos somos um. Isso é pitagorismo no Evangelho. O pitagorismo é o rio subterrâneo que alimenta a tradição hermética dos textos revelados dos grandes filósofos posteriores a Pitágoras. Está em tudo. É como um pouco de azeite numa jarra. Você mexe, está em toda parte. Esses versos de ouro, que eu tenho aqui uma edição grego-francesa, que é bom ter, se você sabe um pouco de grego, muito melhor, porque aqui, por exemplo, eles falam, não sei, os gênios terrestres veneram os gênios terrestres. Versos de ouro. Venera os gênios terrestres, um gênio para nós é um nomo, não, daimon em grego. Graças a Deus que está aqui em grego. O daimon para o grego antigo é o Deus nele. O daimon de Sócrates era proverbial, porque era a pítia dele. O daimon de Sócrates era o oráculo dele. Era o bom daimon. Mas depois daimon sofreu alterações de conteúdo e ficou demônio. Daimon, demônio. Porque no Evangelho, daimon se usa como demônio, no sentido negativo. E também tem isso era uma força que pode ser positiva ou negativa. Pura, em Sócrates, e impura nos daimons que possuem uma pessoa. Está no Evangelho esse termo, demônio, daimon, em grego. E outra característica de toda a sabedoria grega é o ecumenismo, digamos assim, o interreligioso. Os gregos dizem Dionisos é Osíris, é o mesmo. Deméter é Ísis. E Hierocles, que já é do século V, ele diz a essa harmonia, porque na realidade todas as religiões, todas as escolas iniciáticas têm um só fundamento e falam o mesmo em diferentes chaves ou línguas. E isso ele chamou de sinfonia. Hoje somos uma sinfonia, uma construção bem feita, que tem uma unidade musical. Então, isso é sinfonia. Hierocles, de Alexandria, um neopitagórico já posterior a Jámblico, Proclo e Plutarco, século V. E mais simples, que já citei algumas vezes, Numênio de Apamea, século II depois de Cristo. Numênio diz, Platão é Moisés falando em grego. É o mesmo tudo. A Bíblia, a religião grega, a religião egípcia, Platão, tudo é uma só sabedoria universal. Então, o autoexame, que depois a igreja, não sei se todas,
o autoexame diário. Eles deviam fazer ao final do dia um exame das suas ações e pensamentos e palavras perante o dia. Qual era ruim, qual era bom, e para se melhorar. Era na perspectiva espiritual, mas também na perspectiva da arete, da virtude, de ter virtude, de ser uma pessoa virtuosa, e também de ser fiel com o Deus e os deuses. O autoexame era a psicostase. Psico, em grego, é alma imortal, porque também é um termo que está aqui com o sentido de alma imortal, psique, que Platão usa exatamente igual, a maioria. Psique, porque hoje psicologia, outra profanação, desviação, destruição de termos que são tradicionais, que vêm da antiguidade e que Platão justifica, porque a alma imortal deve ser chamada de psique, e não outro nome. Neuma ninguém usa neuma na antiguidade. Até século I, o Evangelho. E nos Evangelhos o corpo astral é pneuma, e a alma imortal é psique. E aqui igual, os versos de ouro, Pitágoras, na realidade Platão é um pitagórico que divulga como ninguém o pitagorismo. E depois os neopitagóricos que seguem, os neoplatônicos. Bem, e eles têm, digamos, esse aspecto de aperfeiçoamento ético pessoal e espiritual ao mesmo tempo. Então, já abandonam a política porque foram assassinados por culpa da política. Então já falam de matemática, de geometria, de astronomia, falam das ciências sagradas e já não falam mais de política. Só Platão que repesca na República a história da política, que vem de Pitágoras. Vamos fazer a cidade ideal, que parece comunismo, porque não há propriedade privada como no mosteiro de Pitágoras. Mas claro, há toda a cidade. Enfim, mas essa cidade deve ser governada pelos sábios, não pelos políticos. Então, enfim, é uma digressão. Cultivar essa purificação interior com a ajuda da providência de Zeus e a providência. Não era que você mesmo se purifica. Graças a Deus, diríamos hoje, a providência, que é um termo grego, que passou ao cristianismo, a providência. Graças a Deus e a providência que provê a você. E o termo, depois podemos citar outra vez, conhece-te a ti mesmo, notis auton. O notis auton é pitagórico, não é platônico. Isso o dizia Pitágoras. E quem divulga isso? Platão. Conhece-te a ti mesmo em sentido não psicológico. Não. Conhece-te a ti mesmo, o ti mesmo é teu Deus, tua centelha divina. Então é assim que você, digamos, vai triunfar. Claro, triunfar no sentido espiritual. Conhece-te a ti mesmo. E em Delfos, aí no templo de Apolo, onde estava a Pítia, e aí estava escrito: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. O pitagorismo está um pouco a medula da tradição espiritual e iniciática grega. O vegetarianismo, outro princípio, mas não só Pitágoras, era comum aos pré-socráticos e também a Platão e outros, de ser vegetarianos e procurar não matar animais, e ser vegetarianos, não comer carne de animais, proibir o sacrifício de animais nos rituais, que finalmente até o século I, com o cristianismo, com o triunfo do cristianismo, se continuou fazendo sacrifícios de animais. O cristianismo o proibiu já definitivamente. Princípio pitagórico. Respeitar a vida em todas as suas manifestações,
evitar a guerra, condenar a guerra, o pacifismo, diríamos hoje, praticar a generosidade em todos os aspectos, ser generoso, imitando a Deus, que é o mais generoso. E se afastar dos vícios, combater as paixões. Os vícios, ele dizia, olha, tem que, aqui nos versos de ouro, você tem que controlar o corpo, as emoções e o sexo. Não tem que matar o sexo, não, tem que controlar. E se repete muitas vezes nos versos de ouro. O segredo está na medida. Na medida. Por isso, um axioma grego, que não sei se é pitagórico, de nada demasiado. Não sei se é pitagórico. Combater as paixões, porque são a causa de todos os maus. Hierócrates diz. Combater as paixões, que são a causa de todos os males. Conhece-te a ti mesmo e te liberarás de todas as paixões, dirá o mesmo Hieróclides de Alexandria. Ele comenta os versos de ouro. Porque esse conhecimento, como dizia, não tem nada a ver com a psicologia moderna, que pretende chegar a um fundo que é um fundo sujo. Não é o Deus em nós. E conhece-te a ti mesmo é fruto de uma revelação. Porque sem a bênção de Deus, ou da providência, não se vai abrir o segredo. Como dizia anteontem, o céu tem a chave da nossa porta, que abre o segredo em nós, lá está nosso Deus. Dizia Pitágoras, melhor que curar é ensinar a curar. É respeitar a natureza, é respeitar o mundo e a vida em todas as suas manifestações. Porque como tudo é uma criação divina, devemos respeitar toda a criação, todos os seres criados. A respeito. Porque o universo é um ser vivo. Isso não é só pitagórico. Isso está em Oriente e em Ocidente. O universo inteiro é um ser vivo. Mas, claro, não vemos, não percebemos. Bom, se pode perceber algum aspecto que realmente tudo é um tudo vivo. Onde esse grande mar universal, mar sutil, onde todos vivemos. Outro princípio ensinado por Pitágoras é a ataraxia, que é um termo grego. E é a calma, a serenidade completa do corpo, das emoções e da mente. Chegar, digamos, a um estado que é todas essas técnicas de meditação desde muito antigo perseguem isso. O que você pode fazer? Isso sim pode, até um certo nível você pode chegar a ser consciência sem sucessos emocionais, sem acontecimentos ou sucessos emocionais nem mentais, sem perder a consciência. Pois se dormiu, já perdeu a consciência. É estar acordado, mas sem atividade mental, nem emocional, nem corporal. E com a respiração, enfim. Eles tinham suas técnicas e são universais. As técnicas hindus eram conhecidas dos gregos, dos egípcios, porque seguramente eram as mesmas. Mas aí o hinduísmo com o yoga, digamos, trabalhou especialmente esses aspectos. Essa serenidade interior, praticar todos os seus membros a ataraxia. E uma coisa muito importante, que não era só dos pitagóricos, mas é admitir a mulher na iniciação. Mas ela tinha funções femininas, porque a tradição diz que a mulher é mulher e homem é homem, enfim, e que é o natural. Então, mas ela pode ser iniciada naturalmente. E tenho as ordens iniciáticas hoje, tem de duas vertentes. A maçonaria tradicional, que é só masculina,
e depois a maçonaria tradicional, que é só feminina, e depois ordens iniciáticas, claro, de cavalaria, que são masculinas, mas muitas outras, e tem outras secretas, discretas, onde se admite a mulher e o homem. Mas a mulher tem uma função e o homem outro. Por quê? Porque a mulher pode ser abençoada igual que o homem, como fala o cristianismo depois abertamente. Por isso também os latinos criaram, romanos, as vestales, uma ordem iniciática feminina, e era um mosteiro feminino, digamos, um pré-mosteiro. Santo Antônio se inspira nas vestales para criar os mosteiros femininos. E isso já existia na Grécia. As vestais. E as bacantes dos cultos báquicos gregos eram mulheres que entravam em transe. Tem essa função, porque a mulher tem um espírito muito mais permeável. É muito mais fácil para a mulher captar o mundo sutil e para o homem. E por isso a Pítia era sempre uma mulher. Há 3 princípios que são já proverbiais, sobretudo o silêncio. Na iniciação, nos graus, digamos, na escola iniciática, primeiro, silêncio, secreto e obediência. Os acusmáticos, os candidatos, os postulantes, dizia, ficavam anos esperando ser iniciados. E, evidentemente, nem veiam nada, eram observados. Depois entravam no primeiro grau exotérico, estavam fora, os acusmáticos. De acuo é escutar. E aí vem a acústica. Bom, nossas línguas estão cheias de helenismos. Então, os acusmáticos, eles só não podiam falar. Durante anos, perante anos, sem falar, só escutando o mestre. Autosefá. Ele falou, e tinha uma cortina, e só ouvia a voz dele. Eles não podiam ver Pitágoras, porque se tinha que acostumar primeiro a ouvir. Como faz hoje a maçonaria tradicional, perante um ano, o aprendiz não pode falar, porque ele tem que aprender primeiro a escutar. Aforismo pitagórico. Quem não aprendeu a escutar, não sabe falar. Isso era um aforismo pitagórico. Porque o mestre falava, não escrevia. Não, olha, doutrina, essa cópia, reparte, tem que aprender isso. Não, é tradição oral. Os graus, tinha 7 graus. Os acusmáticos, que ainda exteriores, exotéricos, e depois os mais esotéricos, digamos, sebasticos, tinha funções religiosas, teoréticos, sebasticos é venerar, em grego. Teoréticos, que é doutrina, teoria, estudos especulativos, os físicos, que estudam a natureza, physis em grego, os físicos, os políticos, que se ocupavam de assuntos sociais e políticos, e depois os matematicoi e fisicoi, que eram os mais herméticos, estudavam o sentido mais profundo, os últimos graus, que eram o mesmo, os 7 graus. E estudavam a natureza humana, o Deus que está em nós, enfim, como fala aqui também, a alma, a psique é imortal, o cosmos é um ser vivo, e muitas outras coisas que se perderam, talvez. Mas uma que divulgou Platão, soma, sema, que vem de Pitágoras. Soma, o corpo, sema, tumba. Isto é, o corpo é a tumba da psique, o corpo é a tumba da alma. Esse é o modelo do aforismo e do enigma grego. Enigma é um termo grego, enigmatoi, o enigma.
não fala tudo, fala uma parte. Fala uma parte só. Só uma sema. E você tem que compreender. E se não compreende, busca alguém que te ensine. E não comer favas. Isto também foi proverbial. Quase ninguém sabe. Por que não comer favas? Favas é português? Sim. As favas, sabe? Bom, é uma alusão ao sexo. Depois, outro. Não ferir o fogo com uma faca. Não ferir o fogo com uma faca. E não provocar a ira dos demais, nem dos poderosos, sobretudo. Não ferir o fogo com uma faca. Olha a forma de expressar e de ensinar. Tudo metafórico, simbólico. Não comas coração. Não devemos nos consumir em paixões e tristezas. Não leve a imagem de Deus num dedo, porque é idolatria. Não entendi. A imagem de Deus aí num dedo. Põe a imagem aqui. Põe a imagem aqui. Você está adorando o seu dedo. E não se levantar da cama com o pé esquerdo. Isso está em todas as tradições. A esquerda é o mau lugar, é o mau lado. Superstição também. Começar o dia com o pé direito. Sim. Porque a direita é digamos, a parte divina do homem e a esquerda é a parte carnal. Não urines olhando ao sol. Não urines olhando o sol. Claro, porque é Deus, olha, irreverente. Não des a tua mão direita à ligeira. Isto é, a tua parte divina não se deve dar assim à ligeira ou comunicar à ligeira. O que é ligeira? Fácil. À la ligeira. Para qualquer um. A ligeira. É uma coisa que você... Assim. Toma. Sim. Não faça isso. Facilmente. Outra. Evita as facas afiladas. Não ferir com palavras inutilmente. Como diz o Evangelho, o que contamina o homem é o que sai da boca, não o que entra. Que é assim. Porque o pecado sai pela palavra, sai pela boca, porque sai o que está dentro. Você fala o que tem no espírito. E assim, pode comprovar, observando um pouco todo mundo, conhecidos, desconhecidos, do que fala a gente, do que ocupa seu espírito, sua mente, seu psicoemocional, é isso que tem dentro, isso é o que sai. E quando sai, já não pode entrar nos evangelhos, já saiu, já pecou. Não, olha, que já pecou. Então é como o exame. Errou o exame. Aí, sim, não. Não, era assim. E assim, tem muitos outros, que eu peguei só alguns, tem bastantes mais que conservaram, Hierócles, Filolau, Arquitas, todos esses neopitagóricos conservaram essas sentenças. Uma parte, seguro. Era muito mais rico. E os mais esotéricos, os mais herméticos, não foram divulgados, seguro. Como Platão não divulgou o mais hermético, não se divulgava. Mas, bom, temos bastante material. Todos os antigos, eles cultivam o aforismo, o enigma, a sentença, porque eles dizem, olha, em poucas palavras se diz tudo, e não diga tudo claramente, obriga ao leitor a reflexionar, a reler e a buscar o sentido profundo. Se ele não compreende, que busque alguém, um mestre que instruya ele. E esse é o princípio de todos os pré-socráticos. Heráclito, o escuro. O sol é do tamanho do pé. O sol é do tamanho do pé. Já está. Claro, porque o sol é Deus e você tem um sol no pé. Mas, claro, ele não explica, só diz o aforismo.
Hermes dorme aos acordados e acorda aos dormidos. Quem é acordado e quem dormido? Estuda. Chegou do cego, né? Que tá na mensagem. E quem? Dos cegos, que Deus vai Sim, é como cego, curar sim. os cegos Sim, que vêm, sim. para ver. Não. E os que vêm, ele vai tornar cegos. Sim, e isso está no Evangelho. É. O Evangelho tem muito pitagorismo também. E um princípio geométrico da geometria que é a tetraquis. Isso sim, isso foi muito divulgado. A tetraquis é que é a quatridade. Jogo tetra é 4 em grego. A quatridade. Essa quatridade são a soma dos primeiros 4 números. 1 mais 2 mais 3 mais 4, 10. A década divina. E a década é 1, que é a mônada. Mas, a década sagrada, que é a tetraquis, era para eles, e para a tradição hermética, uma imagem geométrica da divindade, do Criador, de Zeus. Pitágoras jurava pela tetraquis. A tetraquis, além de todas as suas derivações, digamos, aritméticas, geométricas, e todos os ensinamentos que contém, metafisicamente, digamos assim, é Zeus, o Zeus Pai, e o demiurgo, que é o criador deste mundo para os gregos. E depois os gnósticos falavam do demiurgo, que é um ser, um Deus ruim que criou este mundo, enfim, uma confusão. Não. A tetraquis é assimilada a Zeus. Zeus é Deus, o Deus criador, o Deus Pai do cristianismo. Pai nosso que estais no céu, é Zeus. Pode dizer, Zeus nosso que estais no céu. Você está falando o mesmo. É um triângulo retângulo. Bom, eu não vou entrar aqui, mas um símbolo, que é uma figura geométrica que definia os pitagóricos, é a pentalfa, a estrela de 5 pontos. Penta, em grego, é 5. E entre os pitagóricos, como o peixe nos cristãos, os pitagóricos escreviam assim, sem apartar, contínuo, sem tirar a caneta. A pentalfa é o símbolo, por excelência, do pitagorismo. Por quê? Bom, 5 tem 5 pontas. 5 é a união, tudo isso é pitagorismo, claro, é a união do primeiro número macho, 3, e o primeiro número fêmea, que é 5, 2. 3 mais 2, 5. E 5 é como a metade de imagem do 10. 5, 10. A década tem origem no 5. O 5 é em grego a penta, é uma alusão, a estrela de 5 pontas, é um modelo, digamos, paradigmático do número da proporção áurea, 1,6, 18. Aqui, todas as interseções das cores, tudo é em proporção áurea. Tudo, a pentalfa é proporção áurea. Então, isto era conhecido pelos babilônios, mas eles desenvolveram, digamos, geométrica, aritmética e filosófica e metafisicamente a pentalfa. Toda ela é proporção áurea, mas o que acontece com a proporção áurea? Que a vida e Deus trabalha com o número π e sobretudo com o número φ, que é a proporção áurea. Nós estamos feitos de proporção áurea. O universo inteiro, tudo obedece a uma proporção áurea. Portanto, o Criador, o Deus Pai, Zeus, cria em proporção áurea. E 5, em grego, que é penta, vem de pan, a raiz é pan. E pan é tudo em grego. Por isso, o Deus Pan é o Deus Criador também.
E Cristo era chamado de Pan pelos gregos, que não, assim que de repente começam a falar do Cristo, Filho de Deus, é Pan. Cristo é Pan. Então, a mensagem reencontrada, que explica tudo, sem exagerar, explica tudo. Vou ver o quarto. Espera, que eu tenho aqui. Os gregos, os egípcios, no lugar de contar, verbo contar, eu conto 1, 2, 3, diziam quintar. 5 em 5. Os egípcios, quintar. E a mensagem reencontrada diz, no 31, 45 linha, é o quinto que está antes do primeiro, é aquele que se move, e o que move invisível e visivelmente. O quinto, o quinto, é livro 31, versículo 45 linha. Por quê? Porque aquele que move tudo, esse tudo é o Deus do céu. É a alma do mundo em termos platônicos. É o centro do grande alma do mundo, ele é a origem, ele move, e se está movendo, ele move tudo. Ele move ela, ele dá força para ela, e ela cria tudo o que está no universo. Mas ele é a origem de tudo. E é o 5, Pan, tudo. É um. Na realidade é um. Mas esse 5 está antes de 1. Porque é a origem da origem da origem. Aquilo incognoscível, que também fala a tradição, enfim, sufi, islâmica, hindu, enfim, ocidental. O incognoscível, o Ein Sof da Cabala judaica. E esse é o 5, tudo que está antes que tudo. Isso é pitagorismo, que está na mensagem, claro, explicado. Además, a mensagem explica mais, claro. 461 linha. De um total, que são 5, por um segredo, que são 4, é feito um vivente, que são 3. Macho e fêmea, em 2, que gera o um vencedor, que é o ponto do círculo. Mais breve e mais claro, isso é tradição grega pitagórica. Diminuir o discurso e ir direto a tocar a sua raiz. Aí está o segredo. Bom, tudo o que eu explico, enfim, é graças também à instrução da mensagem reencontrada e de Manuel Dosvor, no Hilo de Penélope, e os cursos de hebraico que nos dava, enfim, porque eu não invento nada, primeiro. Se invento alguma coisa, digo, isso eu creio que, eu acho que, faço o meu achismo e já está. Mas, então, uma propriedade fantástica, sabe, esse Leonardo da Vinci fez a sua variação, porque Leonardo, renascentista, tinha que ser diferente, criador singular. Então ele juntou os pés desta pentalfa. Mas Vitruvio, século I a.C., na sua obra de arquitetura, ele põe um homem com as pernas abertas aqui, superpõe um homem, e é o homem universal, é o Messias, porque é tudo, porque é penta, é pan. E Agripa, que é um verdadeiro também adepto, sábio, não pega bom, Agripa é quase coetâneo de Leonardo, mas ele pega Vitruvio. E ele, na Filosofia Oculta, livro absolutamente recomendável, está essa figura com um homem. Uma propriedade da estrela de 5 pontas é que você pode fazer pentágonos exteriores para cada lado, vai fazendo um pentágono. E o pentágono, dentro você inscreve uma pentalfa. E dentro da pentalfa gera outro pentágono.
E esse pentágono você desenha uma pentalfa. E dentro de cada dessa pentalfa tem, e assim infinitamente, para dentro e para fora. Infinitamente. Por isso é o paradigma do número áureo, que e o segredo está no pentágono. Penta 5. Bom, a música, ele inventou a série harmônica e descobriu como, numa corda, fazer as divisões para criar uma harmonia musical. E toda a música moderna, até os modernos, digamos, os contemporâneos, e quebraram a harmonia, porque como tem que ser diferente, então quebram a harmonia e assim você põe a música concreta perante a água e a água fica esquisita. Você põe aí gregoriano e a água fica bem, porque a música você não pode evitar. Uma pintura você não gosta e se afasta, mas você se não... A música entra direta no espírito, direta. Bem, já rápido, tudo o que sabemos e que estava explicando vem dos discípulos de Pitágoras, o mais antigo, Filolau. Filolau, que nasce em Crotona, o 470 e morre o 380, isto é, pouco depois de morrer ele nasce, naquela época já. É quase contemporâneo, Filolau. Ele cria a sua escola iniciática, ele foi matemático, astrônomo, teórico da música, seguiu diretamente o ensinamento de Pitágoras. E Arquitas é do século posterior, não muito, 40 anos, 430 a.C., 360, tudo isso pode encontrar em grande parte na Wikipédia. Era amigo de Platão, Arquitas, e da escola iniciática de Filolau. Era aluno da escola iniciática de Filolau e foi amigo de Platão e talvez quem ensinou Platão o pitagorismo. Esse Arquitas era músico, matemático, geômetra, trabalhou a quadratura do círculo e criou um avião em forma de pássaro que tinha um vapor comprimido e fez voar 300 metros o pássaro. Século IV a.C. É uma coisa... Isso está nas crônicas. Então, além de Platão, no Timeu, no Critias, na República, no Fedon, ele nunca cita Filolau. Arquitas, sim, ele nunca cita Filolau, mas tudo vem de Filolau. Depois, Diodoro de Sicília, no século I a.C., mas, claro, Diodoro de Sicília, ele fala de Pitágoras, Platão, todos foram ao Egito. Historicamente, alguns iam ao Egito a ser iniciados, mas era uma iniciação parcial, parece ser. Mas, bom, essa é outra história. Mas, Pitágoras, inclusive, né? Sim, Ficou 20 anos. sim, dizem que ficou muitos anos Pitágoras. Não há, digamos, essa parte da biografia sua não sabemos. Mas Pitágoras viveu 80 anos. Então, 80 anos dão para bastante, porque na época se começava tudo muito jovem. Depois, Diógenes Laércio e os neoplatônicos, Porfírio, Jâmblico, Plutarco, eles escrevem Vidas de Pitágoras, onde divulgam a doutrina que vem de Arquitas, de Filolau, basicamente de Arquitas, de Filolau e de Arquitas. Quando Platão diz que faz escrever na sua academia que não entre quem não saiba geometria, isso é pitagorismo. Geometria e aritmética era o mesmo. Quem não entre na academia se não sabe geometria. Porque dizia, Deus sempre geometriza, porque tudo é números. É pitagorismo. Os poliedros regulares,
que é bem esquisito porque é uma tradição, tem os poliedros regulares platônicos, são pitagóricos. Ele pegou também do pitagorismo. Mas também eram conhecidos na Mesopotâmia, no Oriente, e encontraram figuras destes poliedros na Escócia, ou na Irlanda, não lembro, mas também faz século II antes ou depois de Cristo, muito antigo. Não sei como, enfim, o espírito inspira, porque a comunicação é bastante impensável. É como a cruz gamada, a svástica. A svástica, os nazis invertiram o sentido. A svástica tradicional está no Tíbet, está na Índia, está no Pirineu, na parte catalana do Pirineu. Tem petroglifos que são svásticas do século I, talvez, ou antes do século I. Os índios Sioux ou Cheyennes, aí nas praderas americanas, têm a svástica também. Então, olha, se copiam. Claro, todos os antropólogos é que se copiam. Então, quem é o autor? O autor primeiro, que na Índia, do Tíbet, passou os Cheyennes, passando pelo Pirineu, pela Escócia. Olha, o espírito inspira o único mistério sempre. O triângulo é fogo, o octaedro é ar, o hexaedro é de 20 caras é água, que são triângulos regulares, o cubo são seis quadrados, e o dodecaedro são 12 caras de pentágonos. E o dodecaedro é o éter é Deus, é a alma do mundo. Para os gregos, o éter é a residência dos imortais, isto é, a vida divina. A vida divina pura é o dodecaedro. O dodecaedro é uma realidade feita de pentágonos. Como que é um Dodecaedro, 12 lados, dodeca são 12, são 12 caras de pentágonos regulares. Então, que o universo puro, digamos, tem a proporção áurea, que é o pentágono. A pentalfa dentro e fora, infinitamente, para dentro e para fora. E, enfim, bom, já é muito, de nada demasiado. Então, só uma coisa, se for para falar muito, precisa, mas e o famoso teorema? assim, o teorema de Pitágoras também existia já. Eles desenvolveram as aplicações e também os aspectos iniciáticos do teorema de Pitágoras. E a soma dos catetos é a soma da hipotenusa, os quadrados da hipotenusa são a soma dos catetos, que é 25, 9, 16, 9 e 25. Você faz quadradinhos, aí faz um quadrado aqui, vai pondo quadrados, são a mesma soma. Isso tem derivações que eu não sei matemática nem geometria, mas tem, por exemplo, Plutarco pega o triângulo, este triângulo, e diz que Osíris é como se diz, a hipotenusa é Horus. O nome... Cateto. O cateto é Osíris e a de embaixo é Ísis. Isto é, o triângulo é uma forma de falar de ele e ela e o filho. Expressar a ciência divina, digamos, e a criação, mediante números, mediante fórmulas matemáticas, aritméticas, geometria, progressões geométricas, progressões aritméticas. Os alquimistas, como na China também, a alquimia china, é tão críptico o texto, está tão oculto o mistério, mas é a forma de transmitir por escrito, porque vai morrer o alquimista, o sábio vai morrer, e vai deixar a um discípulo o mistério da regeneração
e das operações exteriores do que faziam os alquimistas. De forma críptica. Que se você... Estão falando todo o tempo de uma matéria e nunca está descrita, nem formalmente, nem literalmente, nem até conceitualmente. Só aquele que recebe o dom de Deus compreende o sentido profundo. Então, para todos nós são exortações a pedir o dom de Deus para conhecer o que o alquimista chama a primeira matéria, que está no ar e está em nós. A mensagem então faz a mesma coisa. Sim, a mensagem fala eu mesmo, porque parece claro, mas não, parece claro, parece, mas os textos alquímicos, digamos, instruem também aquele que não recebeu o dom de Deus, e como falam ao seu Deus, chega de alguma forma, mas claro, a razão não pode assimilar isso. Eu sempre foi assim. Olha, e quando uma descrição, já no século VII, no livro da física sagrada, não, é um livro da época da Alexandria, o século VII, que faz uma definição do universo que é Deus, e que diz o universo, isto é, Deus, é uma esfera que tem o centro em toda a parte e a circunferência em nenhuma. Isso não é Platão? Não, isso está no livro dos Secretos dos Filósofos, uma coisa assim. Século VII. Isso está numa obra que eu tenho francês. Repete a fórmula, por favor. Que Deus, ou o universo, que é os sinônimos, é uma esfera que tem o centro em toda a parte e a circunferência em nenhuma. Não tem limite, mas o centro está em toda a parte. Então, em nós, né? Em nós. Sim. Olha, de fato, talvez cada corpo de luz é o centro desse universo. É um centro. Está em centro em toda a parte e a circunferência em nenhuma, porque o conceito de limite, não, aquele que não tem limite nem tem nada. Mas é uma definição tradicional. Não, o que fala Platão, aludindo a esse mundo puro, porque diz, de repente está falando de não sei o quê. Olha, mas qual é a coisa que sempre acontece, mas nunca é, e a coisa que sempre é, mas nunca acontece? Isso é aforismo grego. Isso é enigma grego. Né? São como os koans. Como os koans, sim. Sim. E aí tem um sentido claro. Aquele que sempre é, não acontece. Ele é. E tudo o que é aqui, na realidade, não é assim. Tudo o que acontece não é. Tudo é Maya. Tudo o que acontece neste mundo não é. E tudo o que é não acontece. Muito bom. Isso Platão fala assim. Enfim, a tradição grega é muito rica, interminável. Vale a pena estudar um pouco. E bem, as nossas, sobretudo na ciência, na medicina, está cheio de helenismos, cheio. O povo heleno vem de als, e als em grego é sal. É o povo que tem o sal da vida, o povo salgado. Os helenos. E a bela Helena é a sal da vida, claro. A bela Helena que está fechada aí em Troia, em Menelau e tudo, a guerra, os aqueus e troianos, tudo para conseguir o sal da vida que é ela, é Helena. Que é o sal, enxofre, mercúrio Sim, claro. E o Evangelho fala, vós sois o sal da vida. Assim. Mas é incrível, né? Quando você pensa que por menos de 100 anos eles tiveram,
que teve todos esses gênios, esses sábios, depois acabou tudo, né? Guerra, Peloponeso e tudo mais, e até hoje nós estamos aí, Sim, tentando entender. sim. O problema é que a religião grega desapareceu, destruída pelo cristianismo, e então não se pode defender, então o mundo acadêmico se apropriou dos textos e os profanou, e os vulgarizou, não divulgou, os vulgarizou, os desacralizou, como o mundo inteiro, todos desacralizados. Por que não podem fazer isso com a Torá? Porque está o povo judeu, porque está o cristianismo, e os cristianismos e o judaísmo, senão eles convertem a Torá em literatura, igual que a Ilíada, ou a Odisseia. É a praga de Ocidente, uma praga mundial depois, a partir do século XVIII. Bom, bom. Não, obrigado a vocês. Foi bem. Relendo, frequentando, porque não é exagerado, toda a sabedoria universal, tradicional está aqui. Está tudo. Eu vou, todas as palestras vou citando algum, porque sempre está falando de algo que está também na mensagem. Seja o tema qual seja, está tudo aqui.